Olá, pessoas queridas! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos fisiológicos. Aparentemente, ainda falando sobre fisiologia do sistema nervoso. Eu digo aparentemente porque, a princípio, a gente já havia começado, por exemplo, os estudos fisiológicos com os órgãos sensoriais. E, a partir de agora, nós vamos dar continuidade falando sobre a divisão anatômica do sistema nervoso e algumas das suas funções de destaque, certo? Diante disso, vamos seguir uma espécie de ordem, de conteúdos, primeiramente passando pelos órgãos dos sentidos, que foi uma outra videoaula, e agora dando sequência com essa parte mais anatômica, é o que a gente chama de anatomofisiologia, que de certa forma termina sendo a parte mais cobrada quando nós estudamos os sistemas, não somente o sistema nervoso, mas os sistemas de uma forma geral. Então, pessoas, recapitulando a importantíssima função nervosa, nós vamos perceber que essa função ela está vinculada a alguns momentos, algumas etapas, desde que nós recebemos os estímulos do meio até o processamento dessas respostas. Então, a partir do momento que nós recebemos os chamados estímulos do meio, essas informações elas são capturadas por receptores, e esses receptores, que são estruturas biológicas celulares que conseguem conduzir uma determinada informação agora na forma de impulso através das chamadas vias sensitivas ou aferentes. Então, nesse momento, nós estamos conduzindo os chamados impulsos, os conhecidos impulsos bioelétricos. No momento em que essas vias sensitivas elas vão conduzir a informação para um centro de processamento. Esse centro ele corresponde, por exemplo, ao nosso sistema nervoso central. E, nesse momento, haverá uma associação dessas informações com a função cognitiva, o que a gente chama de memória, o que a gente chama de pensamento, de linguagem, são funções cognitivas. Diante disso, após o córtex processar e associar, essas informações seguem por vias efetoras ou eferentes que vão chegar a um efetuador. O efetuador é um músculo ou uma glândula e a partir daí definir a resposta que foi processada para aquele estímulo. Legal? É assim que a gente resume a função nervosa. Quando estudamos a evolução dessa função nervosa, a gente percebe que desde os mais primitivos animais, como as hidras, os chamados quinidários, a gente já apresenta uma função nervosa já em formato de rede, tá certo? Então aqui nos quinidários a gente tem uma função nervosa em formato de rede, uma rede nervosa difusa que vai conduzir as informações do meio desse animal. Passando, evoluindo para os próximos grupos, já em plateumintos, nós temos aqui, por exemplo, a presença dos chamados gânglios cerebroides. Então, nos plateumintos, eu já apresento um indício do que seria um sistema nervoso centralizado, que já percebemos melhor, por exemplo, aqui nesse gânglio cerebral, que a gente encontra nos anelídeos. Observe que é um animal bem desenvolvido para a sua categoria, vamos dizer assim, filogenética. Ele já tem, além do gânglio cerebral como centro, temos aqui cordões nervosos com gânglios distribuídos ao longo desses cordões. Temos nos moluscos animais também que já apresentam uma estrutura cerebroide primitiva, como essa que vocês estão vendo destacadas aí na imagem. E nos artrópodos a gente encontra inclusive um gânglio cerebroide que apresenta uma espécie de ganho evolutivo conhecido também como cérebro primitivo, associado a um cordão nervoso com vários gânglios que vão conduzindo essas informações. Certo? Então, ao longo da filogênese animal, nós temos uma divisão anatômica que vai se tornando mais complexa, que vai evoluindo. Quando chegamos à anatomia do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, nós chegamos à chamada divisão, na divisão anatômica, na divisão somática do sistema nervoso.
E esse sistema nervoso, anatomicamente, portanto, ele é dividido em sistema nervoso central, corresponde, por exemplo, ao encéfalo e à medula. O encéfalo, que é composto, por exemplo, por... Daqui a pouco a gente vai dividir melhor esse encéfalo, mas ele é composto por cérebro, que é, obviamente, uma parte do telencéfalo, diencéfalo e tronco encefálico. Então, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre o encéfalo, além da medula, né, também ser uma sequência desse encéfalo, correspondendo em ambos para a formação do sistema nervoso central. É o nosso centro de processamento. Todo esse centro ele é protegido por uma massa, né, óssea, por uma estrutura óssea, no caso do encéfalo, pela calota cranial, que é composta, claro, de ossos que estão interligados, suturados, não é, através de articulações que são chamadas de articulações do tipo sutura, não é, junturas, não é, articulares, elas não se movimentam, e a medula, né, que é uma haste cilíndrica que está, não é, localizada no interior da coluna vertebral. Já o sistema nervoso periférico é aquele que vai, de fato, participar da efetuação das respostas. E ele é dividido em nervos e gânglios nervosos. Quando nós estudamos, por exemplo, o nosso encéfalo, nós vamos perceber que o encéfalo anterior é composto pelo prosencéfalo, que é a vesícula embrionária, o mesencéfalo compõe o encéfalo médio e o rombencéfalo compõe o encéfalo posterior. Quando estudamos esse encéfalo, é agora, na sua divisão anatômica, de fato, efetiva, que a gente precisa conhecer, nós percebemos que o encéfalo ele é composto de telencéfalo, número 1, telencéfalo, que inclusive corresponde ao nosso córtex cerebral. O córtex cerebral, que tem, obviamente, uma divisão funcional em toda essa massa, chamada de massa cerebral ou massa cortical. Nós temos o diencéfalo, que representa-se principalmente por uma região aqui hipotalâmica, onde temos, por exemplo, a hipófise, que é uma glândula associada ao hipotálamo, e a outras estruturas que correspondem ao sistema límbico. Temos o mesencéfalo, que seria o encéfalo intermediário. O metencéfalo, que já corresponde a uma porção aqui de tronco encefálico, né, que vai ser chamada dessa forma, o tronco encefálico, que é uma porção correspondente a não somente ao mesencéfalo, mas à a ponte de Varolio e ao bulbo. O bulbo, que é conhecido como mielencéfalo na sua vesícula embrionária, e o chamado metencéfalo ou cérebro posterior, que é também conhecido como cerebelo. Certo? Então, nesse caso aí, a gente tem algumas estruturas importantes que vão se dividir a partir das 3 vesículas embrionárias: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo se dividindo em telencéfalo e diencéfalo, mesencéfalo, que se mantém e agora compõe junto com o mielencéfalo e o metencéfalo, a gente tem aí, né, órgãos que estão vinculados ao chamado tronco encefálico e ao cerebelo. Quando falamos, por exemplo, do cérebro, e aqui é importante a gente perceber que o cérebro ele é uma massa, não é, que compõe o nosso encéfalo, uma massa que é formada por sulcos e giros, que a gente depois vai comentar, vai conversar mais especificamente. Os sulcos seriam essas fissuras aqui, mais, vamos dizer assim, menos profundas, e os giros seriam essas circunvoluções. Mas é importante que a gente entenda que essa massa cerebral, essa massa cortical, que aqui está sendo visto em um corte, que é chamado de corte sagital do hemisfério, tá? A gente vai perceber que o telencéfalo, portanto, ele tem 2 hemisférios vinculados um ao outro através de um corpo caloso. Ele vai ligar justamente esses 2 hemisférios, que é justamente essa estrutura aqui, tá certo? É o corpo caloso. O corte sagital de um hemisfério, onde a gente consegue ver outras estruturas encefálicas importantes, como o tálamo, o hipotálamo, onde a gente tem um eixo hipotálamo hipofisário, que é a glândula, que se localiza justamente nessa região mais protuberante, aqui mais, não é, conhecida inclusive como pituitária, tá certo? O cérebro, com toda a sua porção, a sua massa cerebral, né, o cortical,
O chamado tronco encefálico, correspondendo ao mesencéfalo, à ponte e ao bulbo, e aqui a medula espinhal, que vai ser uma continuidade, né, anatômica do bulbo, mas que agora, né, recebe a terminologia de medula. Aqui dá para a gente perceber o cerebelo no seu corte sagital, então aqui a gente tem, né, um hemisfério, certo? Então nós percebemos que a nossa divisão anatômica central do sistema nervoso é composta, portanto, por dois hemisférios, né? Um hemisfério, não é, que é visto, portanto, não é, no seu corte sagital aí com a sua face lateral. Aqui está os dois hemisférios reunidos, né? Os dois hemisférios compondo, portanto, o telencéfalo, não é? E essa divisão, não é, compõe uma fissura que é profunda, chamada de fissura cerebral longitudinal. Importante a gente dividir, por exemplo, esse cérebro de acordo com algumas regiões funcionais. E eu quero apenas que você saiba dessas regiões básicas, porque quando nós estudamos de fato a fisiologia nervosa, a gente estuda mais do ponto de vista anatômico, porque a parte funcional envolve basicamente a questão da condução dos impulsos, das sinapses nervosas, que eu havia comentado na aula de histologia. Perdão. Bom, tem que fazer essa edição. Bom, e diante disso, quando a gente pega o córtex, a gente vai perceber que essa sua estrutura ela é dividida em algumas regiões funcionais, como por exemplo, essa região, que é uma região que está, né, vinculada a, por exemplo, aos movimentos coordenados do nosso corpo, a região mais frontal, que é uma região, essa aqui é uma região mais central, né, uma região mais central, e a gente vai se guiar, inclusive, por esse sulco aqui, que é o conhecido sulco central, depois eu vou falar dele. A parte mais frontal, que fica mais anterior, que está vinculada ao comportamento e à emoção. Essa região, não é, que também está vinculada ao sulco central, né, que é esse sulco aqui, que eu destaco com a seta. Aqui atrás do sulco central, né, nós temos os movimentos chamados de movimentos básicos funcionais, o tato, que fica localizado logo após. Temos aqui a região occipital, onde temos o centro visual. A audição, por exemplo, que é localizada nessa região mais lateral, né, do hemisfério cerebral, onde do córtex, como de uma forma geral, onde a gente tem aí a porção cerebral responsável pela audição. A fala, ela já se encontra também numa região próxima, aqui bem lateral, né, próxima à região da audição, e portanto a gente tem os movimentos associados às funções cognitivas vinculadas ao cérebro. Diante disso, como eu havia dito, é importante que nós tenhamos um referencial anatômico, e esse referencial é dado pela presença do sulco central e do sulco lateral, também conhecido como fissura lateral ou fissura de Sylvius, que é justamente essa região. Então, fazendo aqui uma espécie, cruzando o sulco central com o sulco lateral, então nós temos aqui uma divisão anatômica importante. Tudo que é pré-central vem antes, tá certo? Então toda essa parte aqui está vinculada ao que é pré-central e tudo que é pós-central vem depois. Legal? Aqui nós temos, junto ao sulco central, nós temos os chamados giros, o giro pré-central, que a gente vê aqui em roxo, e o giro pós-central, que a gente vê aqui em amarelo. Ao lado, abaixo, melhor dizendo, da fissura lateral, você tem o chamado giro temporal superior, que compõe aí um lobo importante, que é o lobo temporal. Legal? Então veja que é mais uma descrição anatômica. É interessante também anatomicamente falando, mas já vinculando as funções motoras e sensoriais dos nossos hemisférios, é interessante a gente retratar, por exemplo, a chegada à estrutura, a figura de uma estrutura criada para entendermos melhor essa divisão, que foi o conhecido boneco Homem de Penfield,
que é essa figura aqui bem engraçada, né, bem curiosa, onde ela tem, por exemplo, não é, estruturas do corpo que são bem desproporcionais, não é, e que justamente vão representar, por exemplo, no córtex, não é, as áreas de sensibilidade e de motricidade que vão, né, vão se localizar anatomicamente no gyrus pré-frontal, aqui em vermelho, e no giro pós-frontal. Então veja que o giro pré-frontal ele está vinculado às áreas motoras, aí a gente percebe em vermelho aqui que, por exemplo, logo próximo ao chamado sulco central, veja que a gente tem uma grande, né, coordenação motora dos pés, das pernas, né? Aí observemos uma grande área que está localizada, por exemplo, que vai inervar e controlar a motricidade dos pulsos, das mãos, dos dedos, e por isso que no homem de Penfield você tem uma manzorra, né, uma mão gigante, que é para justamente a gente perceber como, né, essa sensibilidade, essa motricidade é coordenada nessa grande área do córtex. Aí aqui nós temos uma região também mais anterior, que vai coordenar as funções motoras da face, né, da língua, da boca, principalmente. É por isso que aqui a gente tem uma observação, né, de uma boca bem grande, com uma língua bem grande, porque é para dar ideia da quantidade de inervações importantes que a gente tem relacionadas a esse centro, né, a esse centro motor. Já após o giro, né, o sulco central, após você tem o giro pós-central, que é em azul, onde aqui a gente vai ter um controle sensorial. Por exemplo, na porção aqui mais próxima do sulco, a gente tem, né, toda a porção sensorial do corpo, pernas, pé, né, cabeça, antebraço, braço, né, até chegar às mãos, aos dedos, aos olhos, né, mais atrás, aqui na porção, por exemplo, na porção occipital, face, lábios, enfim. Então aqui a gente tem a descrição, né, somática sensorial desse córtex a partir do chamado giro pós-central. Então o homem de Penfield ele retrata, né, a quantidade, né, de áreas que estão vinculadas àquele determinado tipo de parte anatômica, né, como as mãos. Por isso que as mãos a gente tem uma grande sensibilidade, uma motricidade muito bem coordenada por vários centros nervosos, né, por vários grupos neuronais, justamente porque é onde a gente tem os movimentos mais finos, né, assim como também a sensibilidade da boca, da língua, né. Então o homem de Penfield ele é retratado, né, dessa forma, uma forma didática para a gente entender as importâncias dessas duas regiões. A divisão do córtex ela é uma divisão que acontece, né, a partir dos chamados lobos, os lobos cerebrais, né, e esse córtex ele é dividido, portanto, em 4 lobos evidentes e um lobo que fica mais interno. Então, os lobos são o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, mais posterior, e o lobo temporal, que é mais lateral. O lobo da ínsula é um lobo interno, então ele fica justamente, né, observando-se internamente a porção, né, do cérebro, né, é uma região que fica interna, né, ao hemisfério cerebral. Portanto, a gente geralmente não destaca, né, no ensino médio, não fala-se bastante dele por causa dessa organização anatômica. Com relação aos movimentos, a gente já viu esse slide, já vimos as divisões dessas áreas, e aqui eu faço uma análise também anatômica importante. Aqui já é uma análise que pode ser até cobrada nas suas provas, que é justamente a divisão do córtex com relação à descrição das substâncias cinzentas e brancas. O que é a substância cinzenta, também chamada de massa cinzenta? Nada mais é do que uma massa onde a gente tem presenças de corpos neuronais. Então, os corpos neuronais são nada mais, nada menos do que as células nervosas, os centros neuronais. E eles ficam no córtex mais periféricos, e, portanto, a massa cinzenta é mais periférica. Já a substância branca, também chamada de massa branca, nada mais é do que as chamadas fibras mielínicas. Lembra quando a gente viu o tecido nervoso, fibras mielínicas, quando a gente viu o tecido nervoso, a gente viu
que essas fibras mielínicas elas são compostas por um lipídio, uma bainha, e que na massa branca a gente vê que essas bainhas, esses axônios cheios de bainhas, vão se organizar no córtex, mais na porção central. Então a massa cinzenta ela é mais periférica, a massa branca ela é mais central. Se torna muito mais prejudicial funcionalmente, por exemplo, ter lesões na massa cinzenta do que na massa branca. Porque se eu tenho alguma lesão na massa cinzenta, eu estou efetivamente lesionando corpos neuronais, que são justamente as células nervosas, a parte do citoplasma, do núcleo. Então, por exemplo, muito mais prejudicial você ter uma lesão de raspão, né, no córtex do que uma lesão perfurante. Até porque, mais profundamente, a gente tem mais massa branca do que massa cinzenta. Ainda falando dessa divisão anatômica, vocês têm o diencéfalo, que corresponde aí o tálamo, o hipotálamo e o corpo pineal, que são porções do sistema nervoso que estão vinculados principalmente à questão endócrina. É justamente no eixo hipotálamo-hipofisário que nós temos uma grande quantidade de funções endócrinas sendo controladas. Aqui, esse eixo ele vai ter uma importância grande no controle da temperatura, no controle dos hormônios que vão fazer a regulação da tireoide, das adrenais, das gônadas, enfim. O corpo pineal é uma estrutura também de destaque aqui, porque é uma glândula. Essa glândula que fica bem aqui próxima ao corpo caloso, é uma glândula que tem uma função também secretora fundamental que a gente estuda no sistema endócrino. Certo? Destaque aqui para o cerebelo, né, para a sua porção, né, chamado também de protuberância, mas aqui o diencéfalo é que vai compor o componente, né, que vai formar o componente, né, encefálico de destaque. Então, tálamo, hipotálamo e corpo pineal. E aqui, portanto, a gente tem um sistema conhecido como sistema límbico, que vai controlar principalmente o que a gente chama de emoções, certo? Que é uma função cognitiva importante. O mesencéfalo, também visto aqui de uma forma posterior, até porque o mesencéfalo está localizado nessa região aqui do tronco, esse é o tronco encefálico. Recapitulando a questão anatômica, o tronco encefálico ele é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. No mesencéfalo a gente consegue ver, por exemplo, aqui o tálamo, que praticamente ele dá sustentação, né, aos hemisférios cerebrais. Tá? Aqui a gente tem estruturas no mesencéfalo vistas posteriormente, que são os colículos superiores e inferiores, a ponte, né, vista de forma periférica, e aqui, vista de forma posterior, os pedúnculos cerebelares, que é onde a gente tem, vamos dizer assim, o local anatômico, né, onde há a presença do cerebelo, e aqui a porção posterior do bulbo e suas pirâmides bulbares. Aqui tudo a anatomia. O cerebelo, que é extremamente importante, porque é um órgão que está vinculado à coordenação motora, ao tônus muscular e também ao equilíbrio. É um órgão que apresenta, né, um vermes, que é essa estrutura central, e dois hemisférios cerebelares, um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. Veja que ele está interconectado aqui, bem próximo ao tronco encefálico, né? E aqui dá para a gente ver a porção da medula. O bulbo, que é também uma estrutura presente no tronco encefálico, o bulbo ele é um componente do sistema nervoso central de grande importância, pois dando continuidade ao bulbo, né, a partir dessa decussação aqui, que é um intercruzamento das vias nervosas, a gente tem o início, né, da medula espinhal. A gente geralmente diz que o bulbo ele, né, se prolonga até uma região de 1 centímetro, pelo menos, né, até 1 centímetro, né, depois dessa decussação das pirâmides, a gente vai iniciar a medula espinhal, que também é conhecida, né, a medula espinhal como medula espinal, certo? Algumas áreas aqui importantes de destaque em azul, que são as áreas, né, os espaços chamados de ventrículos, né, que são espaços
que vão apresentar um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano. A medula também faz parte do sistema nervoso central, um órgão processador de informações. Ela apresenta uma região sensitiva e uma região motora. Toda a região sensitiva, pessoas, é uma região que é dorsal. Então, por exemplo, tudo que é sensorial chega dorsalmente. Então, aqui nós temos a porção posterior. Eis aqui um gânglio espinal que está apontado. Esse gânglio apresenta corpos e neurônios. A raiz, portanto, é uma raiz dorsal. O impulso ele chega aqui, ele é associado aqui no centro da medula e depois ele é processado pelos nervos chamados de motores. São os nervos anteriores que se localizam na raiz ventral, certo? Se houvesse uma questão, por exemplo, mostrando, né, essa anatomia para você identificar as regiões sensitivas e motoras, eu dou uma dica. A região sensitiva ela é formada por uma estrutura que é mais estreita e mais alongada. É o chamado corno posterior, né, ou corno sensitivo. E esse é o nome mesmo. O corno é uma espécie de extremidade, certo? Então aqui nós temos um corno mais alongado e mais estreito e aqui um corno menor, né? Portanto, né, diferentemente do corno sensitivo, um corno menor e mais largo. E daí a gente entender que esse corno ele é chamado de raiz motora, certo? Que é mais anterior, é para frente, é ventral. A raiz motora ela é ventral. Lembre que aqui essa massa cinzenta ela passa a ser central, diferentemente da massa cinzenta do córtex, né? Então aqui a massa cinzenta ela é central, certo? A massa cinzenta, portanto, na medula, ela é o oposto da massa cinzenta do córtex, ok? Só para recapitular, anatomicamente, aqui no centro nós temos um canal, que é o canal ependimário, que é um canal, um buraco, né, de origem embrionária. Legal? Beleza? O sistema nervoso central ele é tão nobre e importante que ele é protegido não somente pelas estruturas ósseas, como pelas meninges. As meninges são estruturas de tecido fibroso que vão variar de acordo com a sua localização. A dura mater é a meninge mais externa, a aracnoide é a meninge intermediária e a pia mater é a meninge que está em íntimo contato com o sistema nervoso central. Veja que após a calota óssea, né, após a calota, por exemplo, cranial, que nesse caso eu estou mostrando aqui a cabeça óssea, veja que eu tenho a dura mater, certo? Ela parece uma touca de natação. Entre a dura mater e a pia mater, a meninge aracnoide, que é onde você tem, inclusive, uma vascularização e uma região subaracnoidea, onde há o líquido céfalo-raquidiano. É importante se estudar a meninge porque, infelizmente, nós temos algumas infecções, algumas doenças causadas por bactérias, por vírus, que podem gerar a chamada meningite, que pode matar ou deixar sequelas graves. Portanto, a dura mater, a aracnoide e a pia mater são as nossas meninges. Indivíduos que têm no espaço subaracnoideu uma quantidade de líquido cefalorraquidiano maior, né, com espaços mais alongados, esses indivíduos eles desenvolvem o que a gente chama de hidrocefalia. E essa hidrocefalia é uma condição genética, né, patológica, bem grave, onde o indivíduo ele tem a sua cabeça óssea deformada, comprimindo o sistema nervoso central e provocando sequelas, né, lesões gravíssimas, sequelas neurológicas muito graves e que, infelizmente, né, limitam o desenvolvimento da vida desses indivíduos. O sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos que compõem o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. As diferenças é que no sistema nervoso somático nós temos ações que são voluntárias. Então, se eu peço para você levantar o seu braço, rodar a cabeça, correr, andar, chorar, você vai tentar realizar esses movimentos de forma voluntária. Já o sistema nervoso autonômico ele é involuntário e, portanto, ele é
orquestrado por vias sensitivas e motoras que passam pelo sistema nervoso central apenas para, não é, claro, processar essa informação, mas é um sistema involuntário. No caso do sistema nervoso autonômico, a gente divide as suas vias em vias simpáticas e vias parasimpáticas. Aqui dá para a gente ver uma via, por exemplo, onde a gente tem um gânglio nervoso, que é um local de reunião dos chamados corpos de neurônios. Então, os corpos de neurônios eles se localizam justamente no interior de um gânglio. Aqui você tem, por exemplo, né, um feixe nervoso, né? Aqui a gente tem um nervo, e dentro desse nervo você tem feixes nervosos, onde cada feixe nervoso apresenta axônios, que são as fibras nervosas mielinizadas. Então, a distribuição, vamos dizer, a distribuição histológica, né, dessas estruturas, a gente tem aí, por exemplo, quando a gente faz o corte do nervo, a gente tem aí, por exemplo, o feixe nervoso e a fibra nervosa. Se a gente observa aqui, por exemplo, a fibra nervosa, veja que essa fibra nervosa ela apresenta uma espécie de membrana de proteção. Essa membrana ela é chamada de endoneuro, está aqui. Já o feixe nervoso apresenta uma outra membrana, que é essa membrana aqui chamada de perineuro. E o nervo como um todo apresenta o epineuro, que vai reunir todos os feixes nervosos. O conjunto de nervos é reunido pelo plexo nervoso. Então, o plexo termina sendo um conjunto de nervos. Nervos esses, portanto, que se dividem em sensitivos, em motores e em mistos. Os sensitivos, que vão apresentar vias aferentes, são as vias que chegam ao sistema nervoso central. Já os motores são as vias que saem, são as vias eferentes. E os mistos, obviamente, têm ambos. Ok? Tudo certinho? Aqui, também por uma questão mais anatômica, mas a gente não precisa memorizar, nós temos 12 pares de nervos craniais, onde o olfatório, por exemplo, é o primeiro par de grande importância, olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, o vestíbulo coclear, lembra que aqui é um nervo voltado à condução dos impulsos auditivos. Veja que as origens desses nervos, né, estão vinculadas ao tronco encefálico, é o tronco cefálico responsável pelo processamento dessas funções, certo? Os neurônios, os nervos, olfativo, óptico, vestíbulo coclear são sensitivos, já os motores estão em amarelo e os mistos estão em branco. As funções de cada um, destaques aqui principalmente para os nervos sensitivos, né? Os nervos que vão gerar a sensação, por exemplo, do olfato, da visão, né, da percepção postural, né, que está vinculado ao labirinto, ao equilíbrio, certo? E os nervos que são chamados de motores são aqueles que vão coordenar movimentos, como o movimento do globo ocular, da pupila, do cristalino, o controle motor do globo ocular, movimentos que estão vinculados à mastigação, movimentos que estão vinculados por exemplo, a mímica facial, enfim, aí você tem uma série de importantes funções desses nervos. Perdão, os nervos raquidianos ou espinais são 31 pares, são 31 pares de nervos mistos, que, claro, né, a gente tem aqui toda uma anatomia desses nervos vinculada a essa, né, porção da coluna, que vai desde o primeiro componente da primeira vértebra cervical até basicamente a quinta vértebra lombar, onde após, né, essa quinta vértebra nós chamamos de cauda equina, que são terminações nervosas a partir dessa medula. Aqui uma imagem da medula, bem didática, onde a gente vê, por exemplo, o corno dorsal posterior sensitivo, tá? Sensitivo, não se esqueça, e o corno, né, anterior ventral, que é, por exemplo, motor, ok? Porção central é a porção onde você tem o canal do epêndima
e aqui a chamada massa cinzenta. Legal? Massa cinzenta, ok? A raiz, por exemplo, sensitiva, a gente tem aqui um gânglio, que é uma reunião de corpos e neurônios. A raiz motora sempre é anterior. Ok, pessoas? E aqui as meninges protegendo o sistema nervoso central, a dura mater, a aracnoide e a chamada pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater existe o espaço. Esse espaço ele é preenchido pelo conhecido líquor, que é também chamado de líquido céfalo-raquidiano. O líquor, ou líquido céfalo-raquidiano, é nada mais do que um líquido cristalino formado por água que tem função de proteção contra choques mecânicos. Os atos reflexos eles são bem importantes, porque eles vão justamente reunir esses elementos aí nervosos e que vão conduzir informações involuntárias, reflexivas. Um ato reflexo ele é formado por componentes, tanto componentes inatos como componentes adquiridos. Ou seja, o ato reflexo envolve, por exemplo, um conjunto de componentes, como, por exemplo, a presença de um receptor, de um efetor, de um neurônio sensitivo, de um neurônio motor, assim como também nós temos os chamados atos reflexos, onde apresentamos vários componentes chamados de reflexos polissinápticos complexos, como por exemplo receptor, efetor, neurônio sensitivo, neurônio motor e neurônio associativo, que é o interneurônio. Os atos dão nome à ação reflexiva. O arco é justamente o arco reflexo, o conjunto dos componentes. Um reflexo bem conhecido, o chamado reflexo rotuliano, que inclusive ele é, desculpe aqui mexer na imagem, esse ato ele é um ato que faz parte dos chamados exames clínicos, onde você dá uma martelada, por exemplo, no joelho, e após essa martelada você tem aqui um receptor que é excitado, vai ser conduzida uma informação, tá certo, pela via sensitiva, tá aqui o meu gânglio sensitivo, até a entrada posterior, pelo chamado corno posterior, a massa cinzenta, onde vai haver aqui um neurônio de associação, ou simplesmente um reflexo. Ele pode ser um reflexo direto, simples, com uma efetuação da resposta que vai gerar uma contração da musculatura da coxa, fazendo com que a perna ela se eleve e você tenha esse chute aqui indicado pela seta. Certo? O córtex, o sistema nervoso central, portanto, tem na medula aqui um neurônio de associação, quando muitas vezes há a necessidade polissináptica. É quando você tem aqui uma via que vai tentar conduzir essa informação para o encéfalo. Então, se você bate mais forte, vai sentir dor. Essa interpretação dolorosa já vem de um reflexo que é chamado de complexo polissináptico. Mas esse que é involuntário, que a gente bate no joelho e basicamente a gente tem uma contração involuntária do músculo, esse mostra uma situação de arco simples, um arco reflexo monossináptico. A divisão funcional do sistema nervoso, quando a gente fala do sistema nervoso somático, por exemplo, voluntário, esse sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso associado aos efetores, que são os músculos esqueléticos. Já quando falamos do sistema nervoso autonômico, que é um sistema nervoso também chamado de visceral, aqui a gente divide esse sistema nervoso autonômico principalmente de acordo com o tamanho das fibras dos neurônios que são pré-ganglionares. Aqui você tem o gânglio, aqui você tem o sistema nervoso central e aqui você tem a fibra, o neurônio pós-ganglionar, que vai justamente efetuar a resposta ou nos músculos ou nas glândulas. Então, a divisão funcional do sistema nervoso chamado de autonômico é que requer alguns detalhes. Por exemplo, quando o sistema nervoso ele tem uma fibra pré-ganglionar, ou seja, antes
por exemplo, do gânglio bem longa, como a gente vê aqui com o tamanho da seta. Esse tipo de sistema nervoso ele é chamado de parasimpático. Então, ele tem uma fibra pré-ganglionar mais longa e uma fibra pós-ganglionar curta. Dá para a gente ver pelo tamanho da seta. E no sistema nervoso parasimpático, né, no principal processo de sinapse, que é a mediação química da condução do impulso, a gente vai ter um neurotransmissor que é a chamada acetilcolina. Aqui, né, no sistema nervoso chamado de autonômico parasimpático, o mediador é a acetilcolina. Já no simpático, veja que a fibra pré-ganglionar é curta e a pós é longa, e aqui o principal neurotransmissor é a noradrenalina ou adrenalina, certo? Então, o sistema nervoso simpático, é por isso que a gente diz que ele é adrenérgico, e o parasimpático ele é colinérgico. E aqui, analisando-se, por exemplo, nessa imagem, analisando-se, por exemplo, essa divisão, onde a gente percebe as principais funções, né, desse sistema nervoso, com relação ao que a gente chama de sistema nervoso simpático, parasimpático, as suas vias, né, conhecidas como autonômicas, enfim. Então aqui a gente percebe, por exemplo, o que eu acabei de mostrar. No sistema nervoso simpático, as vias, né, que são chamadas de vias pré-ganglionares, né, elas são aqui identificadas, aliás, as pós-ganglionares, perdão, são identificadas aqui em azul. Observe, né, a via que vai até o olho, né, gerar a chamada contração da pupila, né, a midríase. Aqui você tem outra via que vai até a glândula salivar, outra via que vai até os pulmões, né, enfim. Então a gente percebe aqui que tudo que é azul, onde as vias pós-ganglionares são vias maiores, a gente tem um sistema nervoso chamado de simpático, adrenérgico. Ele é um sistema nervoso que ativa o indivíduo para situações de luta ou fuga, certo? Então, contração da pupila, né, que causa a dilatação da mesma, é a chamada midríase. Por exemplo, relaxamento brônquico, aceleramento, né, dos batimentos cardíacos, é a taquicardia, liberação de glicose, inibe a atividade do estômago e pâncreas, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga, promove a ejaculação, tudo simpático. Veja que o sistema nervoso simpático, as vias simpáticas, elas são vias que a gente chama de tóraco-lombar. Tóraco-lombar. Já o parasimpático, né, a gente percebe que o parasimpático, né, a fibra pré-ganglionar, observe que aqui tem um gânglio, ele é bem maior, né, é diferente no caso do simpático. E a fibra pré-ganglionar, que é bem maior, vai fazer justamente o processo contrário. O que o simpático ativa, o parasimpático inibe. Então, se o simpático ele dilata a pupila, o parasimpático contrai. Aqui o simpático dilata a pupila fazendo a midríase, que é a contração do músculo. Já o parasimpático contrai fazendo a miose, que é o relaxamento do músculo. Cuidado para não confundir com meiose, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A meiose é uma divisão celular. Então aqui você tem, por exemplo, enquanto que o simpático inibe a salivação, o parasimpático estimula, o parasimpático reduz os batimentos, né, o que a gente chama de bradicardia. O parasimpático contrai brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, contrai a bexiga, promove a ereção, estimula a vesícula, certo? Aqui nessa tabela a gente vê justamente as ações que são antagônicas, né? Se o coração no simpático aumenta sua frequência, no parasimpático relaxa. Se há contração da pupila, midríase, no parasimpático há o que a gente chama de relaxamento, que é a miose. Cuidado para não confundir, tá? Aqui, quando a gente diz miose, é a contração da pupila, né, que é dada pelo relaxamento do músculo. E a midríase, que nada mais é do que a dilatação da pupila, que é dada pela contração do músculo. Então, cuidado para vocês não confundir o que é contração
da pupila, o que é contração do músculo, tá? Quando contrai a musculatura, a pupila ela vai dilatar. Quando relaxa a musculatura, a pupila ela vai contrair, ela diminui, certo? Aí, enquanto que as glândulas salivares são inibidas a sua salivação, não é? O simpático inibe, o parasimpático estimula, brônquios que se dilatam, simpático, contrai parasimpático, enfim. E assim a gente tem as ações antagônicas. Legal? Vamos trabalhar um pouquinho? Trabalhando um pouquinho para a gente finalizar essa parte. Então, observe, aqui eu tenho uma situação de arco reflexo. O esquema abaixo representa um corte, né? Um corte aí da minha medula, certo? Um corte da minha medula, onde você vê nesse corte transversal, né, da medula espinal, e daí ele pede para considerar algumas situações. Então veja, né, na região apontada pela seta 2, observe seta 2, veja que eu estou vendo aqui o corno, está meio feiosa aí a figura, mas é o corno posterior. Então na figura 2 é possível encontrar grande quantidade de corpos, lembra, porque aqui eu tenho no centro a massa cinzenta, então está certo. A região apontada pela seta 1, essa região é justamente a região branca, não é? Massa branca, que é rica em mielina, certo? A estrutura apontada pela seta 4 é o canal do epêndima, por lá encontra-se o líquido céfalo-raquidiano. Tudo que for, por exemplo, canal, tudo que for ventrículo tem líquido. A seta 3 indica, não é, um nervo raquidiano motor, lembra? Ele está para frente, ó. Ele está para frente. O corno motor, também chamado de corno ventral. E se você quiser anatomicamente ser mais profundo, é aqui nessa região onde a gente tem a chamada fissura anterior da medula. Fissura medular anterior, certo? Que é uma fissura, não é, que indica justamente a região motora, ok? Então está tudo certo, todas estão corretas. Resposta letra A de Adalto Amor Amigo. Quer ver? Bom, eu já havia colocado aqui o que era correto, seriam as afirmações azuladas, como vocês estão acostumados, né? Azulzinho é o correto e vermelhinho é o errado, né? Então, só para a gente conferir. Droga. Eu estou já dando aqui a resposta, né? Volta. Eu já estou dando a resposta aqui, né? Eu quero justamente voltar. Calma. Isso, agora sim. Resposta letra A. Foi mal. Bom, quinta questão. Durante as intensas atividades do organismo, ou mesmo quando estamos dormindo, os impulsos nervosos estão sempre sendo transmitidos. Com base nesses seus conhecimentos, né, a partir dessa belíssima aula, vamos estudar aí o que for, analisar o que for correto e o que não for correto. Claro, a gente vai entendendo o porquê. Então vamos lá. O ser humano apresenta o sistema nervoso composto pelo sistema nervoso central, encéfalo e medula, e o periférico, que é composto pelos nervos periféricos, né, os pares de nervos craniais, os pares de nervos espinhais e os gânglios. Tudo bem, a gente já sabe, azulzinho. 2. Nos insetos, o gânglio cerebral forma uma espécie de cérebro rudimentar, que é um cérebro primitivo, que controla as diversas atividades do organismo. Também a gente já viu isso, verdadeiro. Certo? Nos humanos, o cérebro recebe os estímulos dos órgãos dos sentidos, controla a musculatura esquelética voluntária e é responsável pela cognição, que é a memória, a inteligência, a linguagem. Tudo beleza? Tudo certo. 08. São mediadores químicos das sinapses. Né? Eu vou depois montar uma aula rápida só para falar de sinapse, certo? A acetilcolina, a adrenalina, os chamados neurotransmissores, a serotonina e a dopamina. Perfeito. Azulzinho. 16. As meninges ajudam a proteger o sistema nervoso central. Deixa eu ajeitar aqui para a gente conseguir ler direitinho. O sistema nervoso central são elas a dura mater, a mais externa, a aracnoide e a pia mater.
Beleza, tudo azulzinho, pessoas. Ou seja, resposta correta, todas elas, portanto, no somatório. Opa, não, ela está. As meninges ajudam a proteger o sistema nervoso central, são elas dura mater, aracnoide e pia mater. Tá certo, por que ficou vermelhinho? Não pode, Adalto, ela tem que ficar azulzinha também. Não pode, pessoas, não pode. Então, quando a gente estuda essa informação, não se esqueça que essa informação também está azulzinha, meu querido Adalto. Então a gente corrige já na hora, para você não ficar com dúvidas, certo, pessoas? Então, tudo é azulzinho, tudo vai dar aí no somatório 31. Beleza? Bom, pessoas, o que é importante para a gente dentro dessa aula de sistema nervoso central é justamente entender principalmente a divisão anatômica do encéfalo, a divisão anatômica, né, das suas principais partes, voltando, das suas principais partes, e também a divisão, né, anatômica, aí falando sobre as suas principais ações. Não somente o sistema nervoso central, somático, o sistema nervoso periférico, enfim. Certo? Então a gente para por aqui. Depois a gente vai, né, rever algumas partes importantes, né, desse mecanismo. E assim a gente vai finalizando, né, os nossos estudos fisiológicos. Valeu? Um grande beijo, pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.